Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Natasha e nós estamos começando aqui mais um Ambra Responde. E o tema de hoje é mestrado muito além da docência. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, do mestrado ser além da docência universitária, enfim, para o pessoal que busca um mestrado para dar aulas. E eu vou convidar aqui o nosso diretor de Tecnologia e Educação, Alfredo Freitas, para conversar junto com a gente, tirar as dúvidas do pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, entra aqui, comenta aqui na caixinha ou manda uma pergunta ali no balãozinho de perguntas que a gente vai respondendo ao longo do mestrado, da live. Ao longo do mestrado é boa, ao longo da live. Vamos ver aqui se o Alfredo já entrou para conversar com a gente. Olá, Andiara, tudo bem? Vinícius, boa tarde. O Alfredo está pedindo aqui para entrar, vamos lá. Alan Viana, boa tarde. Hoje eu estou falando do Brasil ainda, gente. Estou aqui quase de férias, mas estou aqui para conversar com vocês. Olá, Alfredo, Oi, boa Natasha. tarde. Tudo bem? Tudo bom. Estou aqui contando para o pessoal que eu estou no Brasil, quase de férias. Uau! Bom demais, né, Natasha? Bom demais trabalhar na Ambra. Você viaja, aí fica, trabalha um pouco. Não fala isso não, a galera vai começar a mandar currículo. Oi? Não fala isso não, que a galera começa a mandar currículo. Mas é bom, é bom, não é? É bom, viaja, fica de férias, e aí amplia as férias, ao invés de tirar X dias de férias, a Natasha consegue dobrar as férias. É uma coisa maravilhosa. Eu tava falando com um amigo que chamou para caminhar, aí eu tava falando isso com ele, ele falou, pô, cara, manda meu currículo aí para eu. Eu falei, manda? Ué. Manda. Olá, Diego, boa tarde. Que for alinhado ali às suas características, a gente olha. Uma boa. Legal. Daqui a pouco você vai entrar no momento das suas férias. Então, essa vai ser a sua última atividade de trabalho hoje, né? Isso. Então, eu estava falando para o pessoal aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o mestrado, né? O nosso tema de hoje é mestrado, muito além da docência. E aí, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários ou na caixinha, tá? Como eu falei ali no início. Então, Alfredo, vamos lá. Preparado para as perguntas? Então, a maioria das pessoas, né, elas pensam que o mestrado é para dar aulas. Isso é fato. Algumas pessoas pensam que para dar aulas tem que ter um mestrado, né? E que o mestrado... Então, assim, eu queria que você me falasse se o mestrado é para dar aulas ou só serve para dar aulas. Perfeito. Então, vamos primeira coisa. A maioria dos professores que atuam no Brasil não possuem mestrado. A maioria dos professores que atuam nos Estados Unidos possuem mestrado. Tá? Algumas instituições no Brasil e também nos Estados Unidos e no Canadá e vários cantos do mundo contratam professores que não possuem mestrado. Então, o mestrado ele não é indispensável para você atuar na docência no nível de ensino superior. Obviamente, ele ajuda consideravelmente. E algumas instituições só contratam professores com mestrado. Então, ok, o mestrado vai ampliar as suas chances de atuar no ensino superior. Perfeito. No entanto, o mestrado não é um curso de qualificação para você se tornar professor. Percebe a diferença? Então, ele é um nível de discussão, um nível de debate diferente que algumas instituições exigem que a pessoa tenha mestrado. Então, por exemplo, quem é da área de tecnologia, engenharia, matemática, física, sabe que existem livros acadêmicos que só são usados nos níveis de mestrado e doutorado. Então, tem livro lá de matemática que é um livro que é de graduate level, que se chama, ou seja, é um livro usado somente em nível de mestrados e doutorados. Então, o mestrado e o doutorado, ele vai ampliar suas chances de atuar na docência, mas não, eu diria que não são um curso que é somente para você atuar na docência. Ou seja, eu não quero fazer aquela história. Eu não preciso fazer mestrado porque eu não quero ser professor. Não, mas não é só por isso. Isso é só a pontinha do iceberg. Ser professor é uma das opções que se abrem para pessoas que fazem mestrado.
e a gente pode falar muito sobre diversas outras oportunidades que são criadas a partir de bons mestrados e bons cursos de doutorado. Vamos falar disso. Muitas pessoas colocam o mestrado como algo para a carreira acadêmica, né? Uhum. E aí desassocia isso a uma carreira profissional, né? Desassocia o mestrado a uma carreira profissional. Então, o mestrado, ele pode contribuir para as pessoas que não querem dar aulas? Certamente. No entanto, você tem que saber qual é o mestrado que você vai buscar. Então, por exemplo, vou contar a história de um amigo, que eu ouvi essa história dele em janeiro agora desse ano. Eu estava no Piauí e ele contou a história para mim e na hora minha esposa olhou para mim desesperada, porque ela achou que eu já ia entrar numa discussão gigantesca e ia dar uma aula ali de 2 horas para a pessoa, quando ela ouviu a história. Que a história é a seguinte: esse meu amigo falou, eu fiz mestrado, então ele fez mestrado num outro estado, mais ao sul do Brasil, e é uma pessoa do Piauí. Então atravessava o país para fazer um mestrado lá na região sul. E ele disse, meu mestrado serviu para absolutamente nada, só para ter o título. Então, quer dizer, a pessoa fez um mestrado buscando única e exclusivamente o papel. E ele, conversando com pessoas mais íntimas, assume que não teve nada de útil na profissão dele. Essa pessoa não vive só da atuação docência, ele tem atuação docência e tem uma atuação profissional. E que ele disse que não aprendeu nada que serve para absolutamente nada. Olha que loucura. Mas por que isso? Porque algumas pessoas receberam, ao longo de erros de professores, erros do sistema educacional, erro de comunicação da universidade, que mestrado serve para dar aula, que para você dar aula você precisa ter um mestrado. E aí o sujeito estraga lá um dinheiro dele, muito dinheiro, porque ele tinha que se deslocar de avião de tempos em tempos, pagar hotel, hospedagem, curso do mestrado, fez um mestrado, então custou uma nota esse mestrado dele, para ele chegar e ter a consciência e a coragem ao mesmo tempo, colocando-se numa situação de fragilidade, de comentar isso, que o mestrado não serve para nada, só serviu o papel para ele apresentar na universidade. Então, as pessoas se submetem a isso porque elas não entendem que o mestrado não é só para dar aulas. Aí, quando elas se submetem a isso, elas corroboram exatamente o quê? O mestrado é só para dar aula. Veja, esse meu mestrado foi inútil profissionalmente, foi inútil pessoalmente, mas ele serve como um título para eu apresentar na universidade e eu ser um dos X professores que tem mestrado naquela instituição de ensino que eu dou aula. Entende? Então, é um erro que esse erro, ele vira um ciclo vicioso. Ele corrobora que as pessoas têm que fazer mestrado para dar aula e que tem que fazer mestrado somente para dar aula. Mas é porque a pessoa desconhece um outro mundo que existe de mestrado de excelência que geram resultados muito além da docência. Pois é, você falando em resultados, eu estava pensando aqui, tem mestrado que não gera resultado profissional? Exatamente esse mestrado desse meu colega. Por quê? Porque ele buscou de uma forma errada. Ele buscou um mestrado, veja bem, ele não pensou assim, deixa eu entender quem sou eu, onde eu estou profissionalmente e pessoalmente no mundo. E quais são meus objetivos de futuro, o que eu quero alcançar no futuro. Se ele tivesse feito um processo de entender o que ele prioriza hoje, o que ele busca no futuro e o que ele vai fazer numa jornada para que essa mesma pessoa, ou seja, vamos chamar o João, né? O João, ou seja, o João de 2023, ele está trabalhando hoje para construir um outro João em 2030, daqui a 7 anos. Esse João de 2030, ele pode ser um profissional absurdamente melhor do que o João de 2023. E aí, quando o João de 2023 não tem clareza do que ele quer crescer, ele toma decisões e essas decisões podem ser erradas, como, por exemplo, fazer um mestrado só para ter o título. E aí esse mestrado, somente para ter um título, ele não gera resultados profissionais. Então eu vejo, às vezes, aqui currículo de pessoas que eu não consigo entender o currículo da pessoa. Sério, eu tenho hoje mais de 800 currículos de professores com doutorado, tá? Da última vez que eu olhei, que querem dar aula na Ambra. E alguns deles, lamento, não consigo entender, porque a pessoa tinha uma trajetória acadêmica e profissional muito linda. Aí ela vem
e na hora que ela vai fazer um doutorado, ela faz um doutorado que não tem nada a ver com essa conexão, não resolve nenhum problema do mundo. E esse doutorado eu olho, eu leio e eu consigo entender. O cara fez só para ter o título. Então, não só eu tenho essa habilidade, várias pessoas têm. Eu estou há 20 anos nesse mundo de educação superior. Na Ambra, já estou na segunda década da Ambra, então a Ambra está atuando desde 2010. Eu não sei quantos professores eu já entrevistei, não sei quantos professores eu já selecionei, eu vou contar. Mas, enfim, eu consigo olhar um currículo e eu consigo dizer se a pessoa fez só para ter o papel. E normalmente o que acontece é que esses caras, eles fizeram só para ter o papel, para dar aula. E, por exemplo, a Ambra não os seleciona. E eu acho que nós não somos a única instituição que tem essa visão, entende? Então, o ponto você tem que ter clareza, ok, eu quero dar aula, ok, mas conecte com algo na sua vida que você vai melhorar pessoal e profissionalmente também. Com isso, você vai ser um professor absurdamente melhor. E você vai ampliar significativamente as suas chances de contratação, tanto acadêmicas quanto as suas chances de resultados profissionais. Sim. Então, assim, pelo que você falou, então existem cursos de mestrados que são totalmente desconectados com a realidade profissional da pessoa, né? E qual que é a característica desses cursos? Bem, são cursos hoje que a gente percebe que, infelizmente, esses cursos eles estão ampliando significativamente em quantidade, tá? Então, existem dois tipos de cursos disso. Um é um curso que é fácil, rápido e barato, ou seja, ele não tem rigor acadêmico, ele não tem uma série de características, ele está ali de fato para diplomar no título, assim como aconteceu na graduação, assim como acontece em pós-lato sensu. Existem pós-lato sensu no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que são super baratas e que não agregam simplesmente nada. A pessoa está lá fazendo uma pós-lato sensu de R$200 por mês, pô, lamento, essa pós não serve para nada. Pega esses R$200 e invista em alguma outra coisa, vai ser muito mais útil para você. Então, são cursos rápidos, fáceis e baratos. Outros são cursos que, apesar de estarem ali, agora eu vou falar algo que a pessoa precisa entender o contexto todo para que ela não tire essa frase do meu contexto. Apesar de serem, alguns deles, até instituições com boas marcas, são cursos que se perderam ideologicamente. Então, alguns cursos de mestrados, a gente vê que eles acabaram entrando numa discussão tão ideológica que ele se perdeu. Quando ele se perde ideologicamente? Quando ele para de olhar a realidade do mundo, entender essa realidade e trabalhar como a gente melhora essa realidade, e ele passa num mundo ideológico tão grande que ele cria uma dissociação da realidade por completo. E ele começa a dizer como as coisas deveriam ser nos interesses e na opinião dele. E não entender como a realidade como o mundo funciona e como a gente pode melhorar esse mundo. Percebe? Então, como o mundo funciona, como a realidade e como a gente pode melhorar, aqui a gente está falando de ciência. Quando eu começo a dizer assim, você tem que confiar no não sei o quê, porque eu não sei o que é doutor. Calma, mas só porque ele é doutor, tu não confiar nele? Só porque ele tem um mestrado, tu não confiar nele? Não necessariamente o que ele fala tem que ser recebido como algo inquestionável. Porque isso não é conhecimento científico, isso é conhecimento religioso. Aí é a fé. Então, os caras criaram alguns programas de mestrado que eles esquecem o que é ciência e o que é mundo, o que são problemas a serem estudados, e eles criaram um mundo em torno da ideologia. E eles esquecem dos princípios de estudos científicos. Esse tipo de mestrado também não vale a pena. E esse também, quando eu olho um currículo, eu sei exatamente o que o cara estudou no mestrado desse. E acredito, eu conheço outras pessoas que também sabem. Então, assim, acaba que, beleza, como esse cara aqui cresce? Aquele lá do mestrado rápido, fácil e barato não serve para praticamente isso. Se serve para alguma coisa, serve. Talvez sirva para um adicional de qualificação no serviço público. Tá bom? Esse aqui vai servir para ele dar aula no mesmo programa. E aí, de novo, a gente tem um ciclo vicioso. Porque o cara cria um mestre e um doutor num programa totalmente ideológico e esse cara não consegue gerar resultados no mundo real. E o que ele vai fazer? Ele vai forçar a sociedade para criar mais cursos desses aqui ideológicos para ele dar aula. Porque ele só dá aula nesse curso. Ele não consegue dar aula no outro curso. E daqui a gente fica num
ciclo que só piora, porque forma mais gente desse negócio e esse pessoal reclama mais da vida e eles querem ganhar dinheiro, formando mais gente desse ciclo vicioso de ideologia. Então, um outro problema. Isso é uma característica só dos mestrados no Brasil, ou Estados Unidos, Canadá? Natasha, muito boa essa sua pergunta, porque acabou que eu não mencionei, né? As pessoas podem achar, isso o Alfredo está narrando o que acontece no mestrado X no Brasil. Não, acontece no mestrado X no Brasil e acontece em vários mestrados aqui nos Estados Unidos. Alguns mestrados, até de instituições famosas e boas, eles estão entrando tão nesse mundo que várias empresas estão começando a, calma, vamos diminuir aqui, porque vocês estão passando do ponto. Mas acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá. Já vi vários casos também de programas de mestrados na Europa. E não sei dizer na Ásia, porque eu não estudo o sistema de ensino deles. Tá? Mas no Brasil, Estados Unidos e Canadá, eu consigo citar inúmeros casos de programas que se perderam e se tornaram simplesmente mera repetição ideológica de uma única história que não se pode questionar e aí não é mais, gera resultado no mundo prático e não é mais um conhecimento científico que está sendo discutido, infelizmente. Sim. E aí, nesse sentido, Alfredo, como é que são os mestrados da Ambra? Então, os mestrados aqui na Ambra, eles têm essas características de viés ideológico ou, de fato, ele tem um viés que ajudam as pessoas a crescerem profissionalmente? Boa, Natasha. Muito bom. Vamos tratar primeiro do viés ideológico. As pessoas falam assim, você tem que ser neutro, isento. Não. A pessoa que diz que ela é neutra ou que ela é isenta, lamento, ela não estudou sociologia na vida. Não existe neutralidade. Ponto final. Então, todas as pessoas, todos os professores da Ambra, eles possuem suas características ideológicas, suas posições ideológicas. Só que a gente trabalha aqui na Ambra num mundo de fato de diversidade. Eu tenho professores que têm posições ideológicas aqui, tenho professores que têm posições ideológicas ali. Nós, aqui na Ambra, a gente sempre faz uma série de reuniões, uma série de trabalho com o professor para a gente entender que o teu objetivo não é ensinar e discutir o teu posicionamento ideológico. O teu objetivo é trabalhar um determinado conhecimento. E eu quero que os meus mestrandos tenham um posicionamento diferente do seu e você vai ajudar eles a melhorar o posicionamento. Você vai discutir com ele de verdade. Aí a gente entra num verdadeiro mundo de liberdade acadêmica, de liberdade de expressão. A universidade, ela deveria ser um local onde a liberdade de expressão é plena, onde a liberdade de discussão de ideias é plena. Eu não posso podar a liberdade acadêmica, porque senão a gente não consegue construir o conhecimento sem liberdade. Olha, se eu digo que é só aqui, aí como é que eu expando? A expansão do conhecimento ela vem exatamente do mundo universitário. Então, na Ambra, os nossos programas não são ideológicos. A nossa instituição não é uma instituição ideológica. Nós não somos uma instituição de uma única história, pelo contrário, nós somos uma instituição de questionamento. E as pessoas, a gente sabe que elas possuem suas ideologias. E está tudo bem. Eu tenho aqui mestrandos de vários momentos e vários pensamentos ideológicos distintos. E esse pessoal senta e discute e se tratam bem. E a gente faz até vários eventos com posicionamentos totalmente diferentes. A gente já fez vários eventos disso. Eu coloco alguém que pensa isso com outra pessoa que pensa exatamente o oposto. Então, não faço evento aqui na Ambra com todo mundo, evento de levantada de bola, né? Só os amigos levantando a bola um para o outro. Não. E é curioso, porque eu já chamei algumas pessoas e tem gente que não gosta desses eventos aqui, que tem um cara que pensa diferente dele. Né? Eu falo, tu não é bom? Conversa com um cara que pensa diferente de você e melhora o teu argumento, porque essa é a essência do conhecimento científico, é a essência do mundo acadêmico. É eu expor o meu conhecimento para uma pessoa que discorda dele. Com isso, eu vou melhorar esse meu conhecimento e vou ampliar. Então, os mestrados da Ambra, eles são para que a pessoa cresça pessoal, profissionalmente, e a instituição ela não é enviesada ideologicamente. Embora nós tenhamos a consciência de que cada pessoa tem a sua ideologia. E nós temos aqui pessoas das mais diversas ideologias, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. Só uma curiosidade dessa resposta, teve um mestrando, que está quase mestre aqui na Ambra, não vou citar o nome dele, depois eu peço autorização para citar o nome, que essa pessoa tinha a opção de fazer mestrado numa universidade federal no Brasil. Ou seja, quanto queria pagar na taxa na Federal do Brasil?
Zero. 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 E ele optou por fazer um mestrado na Ambra, pagando muito mais. Então, infinitas vezes mais. Naquele ele ia pagar zero, agora ele vai pagar aqui, sei lá quanto, de mensalidade. E ele optou por fazer o mestrado na Ambra. Exatamente por quê? Porque ele falou, olha só. Aí eu lembro conversando com ele um dia, ele falou, Alfredo, olha aqui os trabalhos das pessoas. Um trabalho tudo ideológico. Eu não estou afim de sentar e fazer um trabalho desse só para ter um título de mestrado. Eu quero ter um título de mestrado, mas eu quero ter um título de mestrado que, de fato, contribua com a minha atuação profissional. E, na época que eu estava conversando com as pessoas no momento do curso, ele falou para mim, eu da Ambra, eu já estou aqui em 30% do mestrado, eu já vi que, de fato, contribui comigo. Então, a pessoa tinha a opção de fazer um mestrado de graça numa federal, por conta que aquele mestrado daquela federal é um mestrado claramente com um viés ideológico, tem que fazer todos os trabalhos numa mesma linha ideológica, ele optou por pagar, fazer um investimento financeiro e fazer o mestrado da Ambra. Legal. Você está falando sobre o mestrado contribuir, né, de forma na atuação profissional, né, das pessoas que fazem o mestrado aqui na Ambra, mas eu vou trazer um termo, né, que as pessoas utilizam muito e perguntam muito para nós aqui no setor de admissões, que é se o mestrado da Ambra ele é profissional ou acadêmico. Boa. Isso é muito comum, essa pergunta aqui. Boa, então o mestrado da Ambra, ele é um mestrado com metodologia acadêmica, clareza acadêmica, porque eu tenho toda uma estrutura e um rigor acadêmico de educação e uma necessidade de uma dissertação de mestrado, que é uma dissertação que tem que ser acadêmica, científica, que discute conhecimento, pesquisa. E ele é um mestrado para o mundo real. Então, ele é um mestrado para gerar resultados profissionais. Entende? Ele é um mestrado que no Brasil existem alguns bons mestrados profissionais, onde eles são muito próximos do mestrado da Ambra e que eles têm também uma discussão desse mundo real. Nos Estados Unidos, a gente tem uma visão um pouco diferente, vamos dizer assim, de alguns mestrados, quando a gente fala de mestrados profissionais, porque existem nos Estados Unidos alguns mestrados onde a pessoa tem a opção, veja bem, isso é bem claro, a opção de não fazer uma dissertação em alguns mestrados, tá? E aí ela tem um outro track e algumas pessoas falam assim, eu não vou usar para dar aula, eu não vou usar para pesquisa, eu não vou usar, então eu vou optar pelo caminho do track sem dissertação. A Ambra não tem esse caminho sem dissertação. E aí, às vezes, as pessoas confundem que o mestrado da Ambra não é um mestrado profissional. Então, o mestrado da Ambra é o quê? É um mestrado com conhecimento estruturado, tá? Um coraçãozinho aqui, com conhecimento acadêmico, e que esse conhecimento estruturado, acadêmico, no mundo, de fato, de pesquisa e conhecimento científico organizado, estruturado, ele é integralmente usado para gerar resultados profissionais. Então, nós não temos aquela opção daquela dissertação de mestrado de viés ideológico. Percebe? Que é exatamente, eu estava conversando com um professor, também não vou citar o nome porque ele falou uma frase bem forte, eu falei para ele, quase falei o nome dele, eu falei, professor, por que você acha que tem alguns programas de mestrado que estão ruins? Ele falou, Alfredo, acho que é porque eles se perderam ideologicamente. E essa é uma grande vantagem do mestrado da Ambra, por isso que eu gosto da aula Ambra, que a Ambra não entrou nesse mundo de se perder ideologicamente. Então, as pessoas se perdem ideologicamente e elas criam uma dissertação de mestrado, um curso, aí elas dizem que é acadêmico. Não, não é acadêmico. É ideológico. E aí ela fala, não, é um mestrado acadêmico. Não, não é um mestrado acadêmico, não. Não é um mestrado acadêmico do ponto de vista científico. Ele é um mestrado ideológico. O mestrado da Ambra é um mestrado de conhecimento organizado, científico, discutido, com debates para gerar resultado para você e para que você seja capaz de gerar resultados para a sua organização, sua empresa, seus clientes e, obviamente, para a sociedade. Tá. Vamos falar um pouco sobre que algumas pessoas elas comentam que o mestrado da Ambra é caro, né? E aí, falando em quem pensa em lecionar, e mesmo quem não pensa, mas assim, fazendo uma comparação, né? O mestrado da Ambra é caro porque os professores universitários hoje ganham pouco, né? Então, parece que não vale a pena o investimento no mestrado, né? O que você acha sobre isso? Os professores universitários ganham pouco hoje? Isso aí é o
seguinte, lembra daquele começo da história, ou seja, a pessoa está pensando em fazer um mestrado porque ela acha que o mestrado é um papel necessário para ela virar professor. E aí, quando ela acha isso, ela vai fazer um mestrado qualquer, vai procurar o mestrado mais barato, mais fácil e mais rápido, e acaba que ela vai, de fato, olha só que loucura, ela vai fazer esse mestrado mais rápido, mais fácil e mais barato, e vai validar exatamente essa mentalidade que ela tem. Por quê? Porque ela não vai ganhar dinheiro. Ela vai ser um professor numa instituição dessas, que é uma instituição que cobra barato, que paga pouco para o professor e que ensina quase nada. Então ela vai ser um professor de uma dessas instituições quando ela fez um mestrado, porque é fácil, rápido e barato. Então ela vai ter que dar aula numa instituição que os cursos superiores dela também são fáceis, rápido e barato. E, surpresa, essas instituições pagam mal. As instituições que têm bons mestrados, que de fato resolvem problemas complexos, elas pagam bem. Por exemplo, nos Estados Unidos, os professores universitários ganham muito dinheiro. E tem mais, gente. O grande ponto não é só o salário na faculdade que está perto da sua casa. Não é isso. O mestrado, ele pode e gera muito mais resultado de você ter capacidade de fazer dinheiro com o seu conhecimento. Só que isso só ocorre quando você faz um mestrado que não está naquela característica de fácil, rápido e barato e não está naquela característica do mestrado biológico. Você faz um mestrado que, de fato, foi criado para você ter um conhecimento que resolve problemas. E aí, esse conhecimento que resolve problemas, ele te gera uma série de retorno financeiro imediato no ensino superior e imediato em várias outras atuações que você vai poder realizar. Legal. Então, a gente já conversou sobre professores universitários na docência, né? E que o mestrado da Ambra, ele agrega muito valor na atuação profissional das pessoas que fazem o nosso mestrado. Mas, assim, de fato, existe algum indicador, alguma pesquisa de que as pessoas que têm bons mestrados têm mais renda ou mais patrimônio do que as pessoas que não possuem um bom mestrado? Perfeito, Natasha. Eu não tenho dados de pesquisa para brasileiros que estão no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu tenho dados disso. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um número de pessoas com mestrado ou doutorado, tá? Então, todas as pessoas que têm mestrado ou que têm doutorado, elas são menos de 14% da população, como um todo. Ok? Quando a gente olha nos milionários americanos, ou seja, pessoas que têm um patrimônio líquido acima de $1 milhão, 52% das pessoas possuem mestrado ou doutorado. Então, veja bem, menos de 14% da população em geral possui mestrado ou doutorado. Quando a gente olha só para o grupo de milionários, mais da metade deles possuem mestrado e doutorado. Então, isso é dados, não é opinião, não é sentimento, não é o meu vizinho, é um dado, pesquisa, dado numérico dos Estados Unidos. Então, quer dizer, aumenta significativamente as chances. Tu está num grupo ali pequeno, só que daquele grupo pequeno, que são os grupos dos milionários e multimilionários americanos, ou seja, quem tem patrimônio líquido acima de $1 milhão, nesse grupo pequeno, mais da metade dessas pessoas possuem mestrado e doutorado. De novo, interessante. Não é porque os caras estudaram naquele mestrado lá fácil, rápido e barato, também não é porque eles estudaram no mestrado biológico, tá? Mas enfim. Interessante. Você nunca falou isso pra mim, hein? Eu trabalhei aqui há tanto tempo. Não. Caramba. Acho que Tem tem que alguma conversar mais no cafezinho, então. Temos que marcar uns dias no escritório. Então, você fica trabalhando de casa, eu fico trabalhando depois de casa. Das férias. Olha aí, tá vendo? Depois das férias. Tem alguma hipótese de por que isso ocorre? Tem, assim, a pesquisa, ela não consegue trazer por que isso ocorre. Então, isso é o dado, ok? Aí, o porquê isso ocorre, aí é uma coisa que a gente tem que extrapolar, levantar hipóteses de por que ocorre essa discrepância. Ou seja, eu tenho menos de 14% da população com níveis de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e quando a gente olha somente os milionários, 52% dos milionários têm mestrado ou doutorado nos Estados Unidos da América. Uma das hipóteses que a gente tem sobre isso, essa pesquisa não foi feita da Ambra, não, a hipótese já é minha. Uma das hipóteses que eu tenho sobre isso é que quando você faz um bom mestrado ou um bom doutorado, você amplia significativamente a sua capacidade de resolver problemas complexos. E ao ser capaz de resolver problemas complexos,
Ao ampliar o teu conhecimento, ampliar o teu network, ampliar suas habilidades, ampliar uma série de características e ter indicadores que você é um bom profissional, essa pessoa consegue resolver problemas dos outros. E ao resolver problema que outras pessoas não resolvem, ela consegue ter mais retorno financeiro para a organização dela, para a empresa dela e para ela diretamente, para a família dela. E com isso, essas pessoas ampliam absurdamente as chances delas entrarem nesses grupos de milionários. Por quê? Porque elas adquiriram uma capacidade que os outros não têm. Essa capacidade, você já sabe como é que eu chamo ela aqui, informalmente, eu chamo de superpoderes, ou seja, você tem uma série de poderes hoje, uma série de competências profissionais. Se você decidir por fazer um mestrado da Ambra e começar agora no ano 2024 no mestrado da Ambra, eu te garanto que ao longo dos próximos 2 anos e meio de mestrado na Ambra, você vai ampliar significativamente a sua capacidade de resolver problemas complexos. Eu te garanto isso. E você pode anotar isso e me cobrar. E essa capacidade que você vai adquirir de resolver problemas complexos com o mestrado da Ambra, ela vai te transformar numa pessoa muito mais poderosa. Aí é o que eu chamo de um superpoder, ou seja, você vai adquirir algo que você nem sabia que você era capaz. E você vai estar mais próximo do teu potencial intelectual. Ao ampliar isso, estar mais próximo do máximo que você pode ter intelectual e profissional, você amplia significativamente a sua capacidade de fazer dinheiro. E com isso, essas pessoas, a gente olha os dados e começa a ver, poxa, 52% dos milionários americanos possuem mestrado ou doutorado. Na população em geral é só 14%. Talvez, aumenta se eu fizer um bom mestrado, né? Eu aumente as minhas chances de eu entrar nesse grupo aqui. Agora, não tem problema nenhum. Quem não quiser ser milionário também não precisa fazer. Então, para mim, não é o único motivo. Enfim, é opção. Tudo bem. E o que tem entre uma pessoa hoje e essa mesma pessoa no futuro que ela consiga um maior resultado financeiro, com melhores clientes, um ticket médio mais alto? Natasha, isso é muito interessante. Então, quando a gente olha, por exemplo, 100 anos no passado, a gente percebia que algumas informações simplórias, elas já davam um baita resultado. Por quê? Porque as informações não existiam. Então, quando eu estudava lá em São João dos Patos, o pessoal ia lá e vendia a Barça. Então, enfim, a Barça era a nossa fonte de acesso à informação. Tá? Hoje em dia, todo mundo tem acesso a tudo quanto tem informação. Então, quando minhas filhas perguntam, papai, o que é tal coisa? Eu falo, filha, não sei. Ela fala, olha aí no seu celular. Então, assim, informação não tem mais valor. Então, o que tem valor? Tem valor um conhecimento aprofundado. O que é esse conhecimento aprofundado? São uma série de múltiplos conhecimentos, com uma série de habilidades que você consegue, eu consigo, e as pessoas podem conseguir articular isso tudo para resolver um problema complexo. Então, o que o mestrado da Ambra vai te entregar é exatamente isso. E quando você tem essa capacidade, você se destaca da maioria das outras pessoas. Então, você sai ali da zona do comum e você entra numa zona que eu chamo do 1% da elite profissional da área. E o que a Ambra tem fora de algumas... A gente sabe que existem várias instituições bem conhecidas, até do brasileiro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Quem está aqui no Brasil, e pessoas que... Peraí, deixa eu reformular. Nós sabemos dessas então pessoas... Deixa eu só concluir lá a tua resposta à tua pergunta, só para a pessoa entender. É que eu respondi sem dizer o finalmente, que é assim, ó. O que está entre você... O que está entre... Vamos pegar a Laura. A tua pergunta era, o que está entre a Laura de hoje... E a Laura... Quem é a Laura? De amanhã. A Laura é uma pessoa que tem renda de 5 mil. O que está entre a Laura de hoje e a Laura que tem renda de 30 mil? Basicamente, o conhecimento aprofundado. É isso. A diferença entre a Laura que tem renda de 5 mil e a Laura que tem renda de 30 mil é o conhecimento aprofundado. Ou seja, se a gente pensar isso, você está falando que tem, a cada mês, a Laura perde de custo de oportunidade 25 mil. Certo? 25 mil vezes 12 são 300 mil. Em reais ou dólares, não importa. 300 mil por ano. Em 10 anos, a Laura jogou fora 3 milhões. Percebe que a Laura entraria no grupo de milionários? Entende?
Sim. Assim, ou seja, a Laura de hoje tem capacidade de fazer 5 mil. Se a Laura investisse parte do tempo dela, do resultado financeiro, no desenvolvimento dela, na capacidade de aprendizado para ela resolver problemas complexos, ela vai se transformar numa Laura que tem capacidade de resolver problemas e fazer 30 mil por mês. Ou seja, a decisão que a Laura toma hoje entre gastar esses 5 mil aqui de restaurante versus investir um pedaço dele numa formação que de fato gere resultado, custa para a Laura em 10 anos 3 milhões. Isso eu não coloquei os juros compostos do investimento disso. Então, daí é onde a gente... Olha que essa história aqui bate com os dados que a gente tem dos 52% de milionários. Sim. Entende? Sim, e a Ambra ajuda, né? Então, nesse sentido, os nossos mestrados, eles vão ajudar nesse, né? Para que ela consiga alcançar esses resultados. A Ambra foi criada para isso. Para isso. A Ambra foi criada e aí, o que tem? Isso. E aí, eu estava tentando, né, achar uma forma de falar. Então, é porque eu estou no Brasil, eu falo aqui nos Estados Unidos, mas não, eu estou no Brasil hoje. Então, os brasileiros aqui e nos Estados Unidos, a gente conhece, né? Aquelas universidades famosas de filme, que a gente vê lá, Harvard, Yale, UCLA, enfim, Stanford, tem várias. Então, o que a Ambra, né, entregando esses resultados, né? Então, o que a Ambra tem fora dessas instituições super famosas, né, que possa contribuir com esses resultados? Então, por que a Ambra entrega resultados para as pessoas, assim como as outras instituições boas, mesmo a Ambra e várias dessas instituições boas, não sendo uma dessas super famosas, porque as pessoas perguntam assim, sobre ranking, sobre, né, essas instituições famosonas aqui, né, de lá dos Estados Unidos. Sim. Tem um autor canadense que é muito bom, que ele analisa bem sobre ranking e essas instituições. Então, elas são criadas. Muitas dessas instituições elas trabalham olhando muito para esses rankings, para a regra do jogo do ranking. A Ambra trabalha para a regra de transformar os nossos mestres em profissionais mais capazes de resolver problemas complexos para a sociedade, porque dessa forma esses mestres vão ser melhores, eles vão adquirir mais superpoderes e eles vão conseguir resolver uma série de problemas. Tá? Então, o que a Ambra tem de comum com essas boas instituições? Nós temos seriedade e rigor acadêmico, que essas instituições também possuem. Nós temos um corpo docente de excelência. Nós temos um corpo docente que tem tempo para discutir e conversar com os nossos mestrandos. E nós temos mestrandos selecionados. Essas características, elas são comuns, tanto da Ambra quanto dessas instituições de elite que você mencionou. O que a Ambra não tem? A Ambra não tem ainda 50, 200 anos, como essas outras instituições possuem. Ou seja, os 50, 200 anos que essas instituições possuem, então o que acontece é quando você teve contato com pessoas que estudaram em Yale, você viu que aquelas pessoas eram boas. Então, você pressupõe que todo mundo que estuda em Yale tem uma boa formação. Por quê? Porque a maioria das pessoas que você teve contato, ou quase todas, que estudaram em Yale são bons profissionais. A Ambra também tem isso. A única diferença é que a Ambra não tem centenas de histórias, não tem 100 anos de história, nós temos pouco mais de 10 anos de histórias. Então, nós temos poucos profissionais formados. Agora, quando você conversa com os profissionais que são formados na Ambra, você vai ver que eles são bons profissionais, você vai ver que eles aprenderam, você vai ver que tem 0 deles que dizem aquela história lá do meu amigo que fez o mestrado só para ter o título e que não aprendeu nada. Tem 0 pessoas, 0, que diz isso na Ambra. E tem várias que dizem isso de boas universidades brasileiras. E de outras universidades. Então, a Ambra tem as características de boas universidades de excelência. Nós temos essa característica aqui, que é o indicador onde você vai, se você tiver contato com mestres que se formaram pela Ambra, você vai ver que os mestres são bons. Então, agora, a gente está até mudando para a gente listar no nosso site todos os mestres formados pela Ambra. As pessoas vão ver quem são os mestres formados pela Ambra. Então, é uma característica até comum aqui dessas instituições de elite dos Estados Unidos. Elas normalmente listam os profissionais que com elas se formaram, até para as pessoas verem o nível dela. As instituições baratas, rápidas e fáceis, elas escondem quem com elas formaram. Por quê? Porque elas diplomam em massa. Então, qualquer pessoa entra e qualquer pessoa sai com o diploma dela. Então, isso aqui é um negócio meio inútil. Percebe? Então, assim, a Ambra ela foi criada para que cada mestre, cada mestrando que entre aqui, a gente ajude o mestrando nos objetivos dele ou dela a alcançar esses objetivos. Então, se a pessoa
por exemplo, você que tem interesse em fazer mestrado na Ambra, se você for honesto com a gente e falar quais são os seus objetivos pessoais e profissionais, se nós não tivermos como ajudar, nós vamos te dizer, olha, a gente não tem como ajudar, é melhor você procurar uma outra instituição. Então, eu lembro uma vez, né, Natasha, já contei essa história algumas vezes, não sei se foi você ou quem foi, que agendou uma conversa comigo com uma professora universitária do estado do Paraná que queria fazer mestrado. E eu fui falar com ela, enfim, não lembro por que a conversa foi agendada. E logo que ela atendeu, eu falei, oi, aqui é o Alfredo da Ambra, tudo bem, fulana? Ela, tudo bem. E ela falou assim, Alfredo, ó, vou ser bem sincera contigo, tá? Eu falei, ótimo, agradeço, adoro quando as pessoas são sinceras, porque eu também sou muito sincero e direto. Ela, então, Alfredo, eu só preciso do mestrado porque eu só preciso do título. Eu já sei tudo da área tal, já sou professor universitário, eu só preciso do título de mestre. Eu falei, fulano, muitíssimo obrigado pela sua sinceridade. Eu vou te devolver com a mesma clareza e sinceridade. A Ambra não é instituição para você. Procure uma instituição que vai atender esses objetivos, tá? Nós não trabalhamos nesse público, nós não atendemos esse objetivo de você que só quer ter um título, tá bom? E ali a conversa se encerrou. E eu anotei. Eu entendi. E se aquela pessoa seguisse no processo seletivo, ela seria negada. E eu falei, ó, procura uma opção. E ela foi procurar outra instituição. E tá aí tudo bem. atende aos objetivos dela. Tá tudo bem, tá perfeito, gente. Sim. Você falou um pouquinho das características, né? Eu ia até te perguntar isso, assim, né? Como que a gente sabe se uma instituição de ensino superior pode entregar aqueles resultados, né? Sim, porque não é o diploma ser de um determinado país, porque existem, né, N características em universidades em N países também. Né? Não é o fato de ser online ou presencial, não é o fato de ser famosa. Então, quais são as características? Repete um pouquinho aí para mim, você falou algumas, não sei se você quer falar mais outras, mas quais são as características que a gente pode buscar ali para saber se essa instituição está no caminho certo para me entregar aqueles resultados? Perfeito, Natasha. Assim, normalmente é fácil você perceber as instituições que o curso é rápido, fácil e barato. Ela vai te dizer que é tranquilo. Então, ela vai te dizer, por exemplo, você vai fazer um mestrado, você só precisa de 1 hora e meia por dia, ou seja, 5 horas por semana. Você vai fazer um mestrado, sei lá, em 2 anos com 5 horas por semana. Cara, esse mestrado é fraco. Então, quando você vai fazer um mestrado, e esse mestrado é um mestrado bom, você tem que ter tempo para ele. Você tem que se dedicar. Por quê? Porque você está se transformando, você está adquirindo, está nutrindo no seu cérebro, para o seu cérebro expandir, para você virar um ser muito mais poderoso e muito mais capaz do que você é. Esse processo de crescimento intelectual, ele só ocorre com dor. Ele só ocorre com tempo. Não tem jeito da gente botar um fone de ouvido aqui quando vai dormir, magicamente dar o que eu chamo de respirar do conhecimento. Aprendi. Ainda não tem jeito hoje conhecido. Então, você tem que ter uma instituição que claramente ela vai dizer, olha, você precisa reservar um tempo. 10 horas por semana, 12 horas por semana, 15 horas por semana, 20 horas por semana, enfim. Algo ali, acima de 10 horas por semana, durante um bom tempo, já é razoável. Então, por exemplo, a Ambra, o nosso mestrado, quantas horas por semana que a gente pede, Natasha? De 10 a 15 horas. De 10 a 15 horas por semana. Ok, só que são de 10 a 15 horas durante 40 semanas por ano, durante 2 anos e meio. Tá? Então, com isso, ok, e com isso você, de fato, já vai entender que trata-se de uma instituição que tem alguma seriedade acadêmica. Agora, o que mais que a instituição precisa ter? Precisa ter um método estruturado de ensino. Essa instituição precisa ter professores bons e você tem que saber quem são os professores. Então, se você pergunta numa instituição, fala assim, quem serão os professores? São os professores. Mas qual é o nome dele? Tem que ter um feedback do professor para o aluno, necessariamente. Então, o professor tem que mandar um feedback para o aluno, porque é aqui onde a gente cresce e aprende profissionalmente, onde a nossa mente realmente expande, é quando a gente recebe um feedback. Então, eu pratico algo e recebo um feedback. Aqui na Ambra a gente leva muito a sério isso, a gente tem um método bem estruturado com professores selecionados que dão um feedback de valor. E você tem que ter mestrandos que são selecionados. Não pode ser uma instituição que entra você, que é um profissional bom e sério e dedicado, e outras pessoas quaisquer também entram e também saem diplomado. Então, aqui também não funciona. Então, como é que você sabe disso? Você tem que ir fazendo perguntas. Ora, quanto tempo eu tenho que me dedicar? Ora, quem são os meus professores? Que tipo de contato eu tenho com os professores?
Que tipo de processo de avaliação eu vou fazer? Então, todas essas instituições sérias, elas têm também um processo de avaliação. Qual é o nível de, por exemplo, de verificação dessa avaliação do ponto de vista de honestidade acadêmica? Então, quando você olha, por exemplo, no MIT, o MIT tem um livro só sobre honestidade acadêmica, só para os estudantes de doutorado. Por quê? Porque é algo importante, a seriedade e a honestidade acadêmica. Mas na Ambra também está levando muito a sério isso. Por quê? Porque nós nos inspiramos e praticamos o que existe de melhor no mundo nas melhores instituições de ensino. Porque nós queremos que, com o tempo, cada dia que passa, nós estejamos mais próximos das melhores instituições de ensino. E se você tivesse a possibilidade de conhecer os nossos mestres, você ia ver que a gente, de fato, tem bons mestres. E por que a gente tem bons mestres? Porque nós temos um bom método de ensino, um bom corpo docente, com uma boa estrutura de contato entre esses mestrandos e os professores, e nós temos mestrandos selecionados e um processo de avaliação sério. Muito bom. Eu quero voltar numa questão aqui para te fazer uma pergunta. Nós falamos aqui, né, que o mestrado da Ambra, então ele vai, né, diante de tudo isso que você já falou, a gente sabe que o mestrado da Ambra vai ajudar nesses resultados financeiros, com o mestre, né, quem forma na Ambra, ela tem a possibilidade de ter melhores clientes, ticket médio mais alto. E aí, eu vou para uma pergunta para você. Como que o mestrado da Ambra pode ampliar a percepção das pessoas de que eu, né, um mestre formado pela Ambra, sou melhor que o meu concorrente e que, de fato, eu consigo cobrar mais? Que, de fato, eu vou ter um aumento lá na minha renda, né, um ticket médio mais alto, melhores clientes, enfim, tudo aquilo que a gente falou antes. Perfeito. Então, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, como você percebe que uma instituição não significa nada. Essa é a forma mais fácil de você perceber. Então, por exemplo, eu pego alguém que tem um diploma de administração, letras ou pedagogia de uma instituição e a pessoa não sabe nada sobre aquilo. Poxa, como é que as pessoas têm esse diploma e não sabem nada? Então, isso não existe na Ambra, primeira coisa. Por quê? Porque quando você olha os mestres das pessoas que se formaram na Ambra, eles são pessoas que conhecem muito sobre aquele tema. Então, é gente que é capaz de, por exemplo, escrever um livro desse aqui, que foi escrito por mestrandos. Você pode comprar esse livro, que foi escrito pelos mestrandos da Ambra, e você lê. Aí você vai ver que aqui não tem plágio, você vai ver que aqui tem coisa boa, você vai ver um monte de coisa. Então você começa a perceber claramente isso. E outras pessoas começam a perceber também. Então, você vai ter um título que é um título de um grupo de pessoas que são profissionais bons. Ou seja, não é um título que qualquer um entra, pague e tem rapidinho. Então tem um título que quem tem aqui precisa se esforçar, investir tempo, investir recurso financeiro, se dedicar e, de fato, conquista o título. Eu falo sempre assim na Ambra, que eu falo que você conquista o título de mestre pela Ambra. Você não recebe o título de mestre pela Ambra, nem de pós-graduado, nem nada. Existem algumas instituições que você se matricula numa pós-graduação, responde, sei lá, 10 questionários de marcar X de 10 perguntas, e aí você recebe o diploma de pós-graduação. Porque você não conquistou nada. Você pagou lá por aquele diploma, uma impressora de diploma, não ensinou nada. Então, na Ambra não existe isso. Na Ambra você precisa conquistar o seu título, você precisa usar o seu tempo para você se dedicar, você ter contato com professores, você vai ter contato com outros colegas, você vai passar por um processo de avaliação com seriedade e rigor acadêmico, e ao longo de toda essa jornada, você conquistou, de fato, o título de mestre pela Ambra. E esse título tem significado. Se você tiver contato com várias outras pessoas, você vai ver isso. Com o tempo, as outras pessoas que não estudam na Ambra também vão ter essa percepção. Então, essa percepção ela vai aumentando temporalmente, gradualmente, assim como foi com várias outras instituições de ensino superior. Então, assim como foi, por exemplo, com o Rollins College. Ele não nasceu e já era uma instituição que todo mundo percebia como uma instituição boa. Não, com o tempo vai ampliando essa percepção. E com o tempo vai ampliando, por quê? Porque a pessoa começa a pensar assim, fala, poxa, eu tive contato com o Marcos, que é magistrado. Fala, poxa, o Marcos é muito bom, talvez o Marcos seja uma exceção da Ambra. Aí a pessoa vem e ela tem a oportunidade de conhecer a Karen. Aí ela fala, poxa, a Karen, consultora e tal, falou que mudou, fez uma mudança de carreira depois de estudar mestrado na Ambra, a Karen é muito boa. Aí, poxa, Marcos estudou na Ambra, a Karen também estudou na Ambra, os dois são muito bons, tem contato com o Pedro Bolívar. Aí fala, poxa, interessante. Aí tem contato
com o Júlio. Né? Interessante, eu tenho contato com a Larissa. Aí o cara fala, talvez não é coincidência que todos esses caras aqui, todas essas pessoas são formados na AMBA e são excelentes profissionais. Então, com isso, além de uma série de indicadores que a gente vai ajudar, como, por exemplo, a pessoa vai ter capacidade de escrever um livro, onde é um livro que é escrito com honestidade acadêmica, é um livro bem escrito, você é um dos autores, mas não é só o teu texto que é bom, os outros textos também são bons. Então, você está do lado de gente boa. Você tem várias oportunidades de fazer palestras aqui na AMBRA ao lado de bons outros profissionais que também indicam que você é uma pessoa boa e um bom profissional de elite. Então, com tudo isso que a gente vai te dando, muito além do conhecimento, então eu vou te dar um conhecimento capaz de resolver problemas complexos, aprofundado. A gente vai te dar um networking de valor. Eu digo que eu vou apresentar para você ao longo do mestrado na AMBRA 100 pessoas que vale a pena você conhecer, pelo menos. E eu vou te dar uma série de sinalizadores, de indicadores, que eu chamo de marcadores intelectuais, que eles deixam claro para as outras pessoas que você é um profissional muito melhor do que aquele outro profissional. E com isso, você vai poder cobrar mais. Com isso, você vai ter clientes melhores. Com isso, você vai gastar menos tempo explicando por que a pessoa cobrou 10 mil pela consultoria e você cobra 100 mil pela teoricamente, a mesma consultoria, que não é a mesma, a gente sabe que não é a mesma. Da mesma forma do mestrado, tem gente que cobra X, tem outras instituições que cobram 5, 10 vezes mais. Não é o mesmo, porque não é só o papel. A gente falou um monte sobre isso hoje. Sim, é igual você comprar Vou fazer uma comparação bem chula, bem simples, mas é igual você comprar um produto no supermercado que você olha a marca antes de comprar e fala, pô, eu não vou comprar esse que é o mais barato, porque esse aqui vai me entregar, sei lá, um molho de tomate ralo. Mas eu vou comprar esse aqui que é de uma marca mais cara, porque ele é um molho concentrado, porque tem tomates de qualidade, enfim, né? Olha, eu tô virando um Alfredo já fazendo as comparações. E o grande desafio da gente perceber isso é porque no caso do molho de tomate é muito claro. No caso do arroz, o arroz tipo 1, beleza, muito claro. O arroz tipo 1 versus o outro arroz que está mais quebrado, né? Agora, já no intelectual, quando a pessoa busca somente o diploma, aí ela acha que as duas instituições são iguais, mas não são iguais. Por quê? Porque uma vai nutrir o seu intelecto num nível de capacidade muito amplo que vai ampliar e que você vai se transformar em uma outra pessoa, num outro profissional. Uma outra, ela vai te dar um negócio raso, simplório, de pouco valor. E é difícil perceber isso mesmo, tá? Não é fácil, porque é intangível. E tudo que é intangível fica mais difícil. E o ensino superior, eu diria que é um dos mais intangíveis que tem. Porque, por exemplo, o profissional do direito, ele tem grande parte intelectual intangível, mas ele tem um processo tangível ali da argumentação dele, da peça que ele produz, etc, etc. E aí é muito rápido você perceber uma peça e outra peça. Certo? Ou seja, se você tiver acesso a um trabalho de um advogado, trabalho de outro advogado, você fala, esse aqui é muito melhor do que esse. Já no educacional é mais difícil você perceber, porque nós estamos trabalhando não só com o trabalho do professor, percebe? Não dá para a gente comparar só o trabalho do professor com o outro. O professor é importante, é indispensável, mas a gente tem que entender, além do professor ser importante, bom e indispensável, como esse professor se comunica comigo. Porque a entrega não é um texto escrito do professor, é a conexão intelectual e mental do professor com a instituição, com os mestrandos, que vai mudar em mim, no mestrando que está aqui estudando. E que esse mestrando vai passar por um processo mais complexo e que ele vai ser capaz de resolver problemas maiores, problemas mais complexos, ou vai ser mais eficiente. E que essa transformação vai gerar resultado financeiro para ele. Sim, o desafio está em fazer com que as pessoas percebam que elas precisam de algo que elas ainda não sabem que precisam. Mas é fácil delas entenderem, delas perguntarem por conta daqueles itens, ou seja, quem são os professores? Ou, vamos perguntar primeiro, qual é o método de ensino? Aí a instituição fala assim, é EAD. Então nem sabe como é, ou é presencial, isso não é método, tá? Então tudo bem. Então qual é o método de ensino? Quem são os professores? Qual o nível de contato que eu tenho com esses professores? Como esses professores são selecionados também? Como eles são selecionados está aqui em cima, né? Quem são? Mas qual o nível de contato desses professores? Ou seja, a conexão do método com o corpo docente.
quem são os mestrandos? Como os mestrandos são selecionados? Então, aqui eu tenho a conexão do método da instituição com o corpo docente e com os professores, ou seja, com os mestrandos. Como é essa conexão? E como é feito o processo de avaliação para que, no final, eu saia com um diploma de mestrado. Se você entender isso e as perguntas aqui forem claras, boas e sérias, você vai saber que você está numa instituição séria. E essa instituição séria vai formar gente boa. E essas pessoas que são pessoas boas e bons profissionais, são pessoas que vale a pena você conhecer. São pessoas que, se você conhecer, eles vão ampliar, talvez, uma série de oportunidades de negócio que você não sabe delas hoje. E que se você soubesse, e quando você souber, você vai ter mais resultado financeiro. Por quê? Porque você tem mais conhecimento aprofundado. Por quê que você tem mais conhecimento aprofundado? Porque você estudou numa metodologia boa, com bons professores selecionados, que tinham contato contigo e colegas que foi selecionado. E você foi certificado por um processo de avaliação adequado e de alto nível. Sim. Ok, então eu já entendi que se eu fizer um mestrado da Ambra, eu vou ter um mestrado que vai me ajudar muito além da docência, né? Que é o nosso tema aqui hoje. Uhum. Tem mais alguma característica ou motivo que você possa nos falar sobre o mestrado da Ambra, para a gente finalizar? Bem, o mestrado da Ambra ele é um mestrado que ele é feito para inspirar nessas 5 características de instituições de excelência, eliminar a relevância geográfica. Então, você tem um título dos Estados Unidos da América, mas não só dos Estados Unidos da América, tem um título da Ambra University, e ele vai, ao longo da jornada do mestrado, aprofundar significativamente o teu conhecimento de todos os nossos mestrandos. A gente tem aí, eu diria, de mais de 20 depoimentos no YouTube de mestrandos, corroboram exatamente isso. Ele vai elevar a sua capacidade, o seu nível de discussão intelectual. Ele vai ampliar significativamente as suas habilidades técnicas. Ele vai adicionar e ampliar algumas habilidades comportamentais de grande valor, ou seja, o que é habilidade comportamental, Alfredo? Por exemplo, a sua capacidade, todo mundo que fez mestrado aqui na Ambra, são pessoas que conseguem gerenciar bem o seu tempo e fazer as coisas que tem que ser feitas, sem um chefe ficar grudado lá tá fazendo? Não, a pessoa senta e faz. Porque se ela não sentar e fazer, ela não conquistou o título da Ambra. Em outras instituições, você não precisa fazer muita coisa. Você vai desenvolver uma série de habilidades, conhecimentos, técnicas e competências profissionais de pesquisa e conhecimento científico estruturado, que é algo que tem muito valor hoje em todas as áreas, não só no mundo acadêmico, não só como professor, mas no amplo. Você vai se tornar um expert, você vai ser percebido como expert por pessoas que não te conhecem. Então, o grande ponto de você ser um expert e uma autoridade no assunto é quando você é percebido por alguém que não te conhece. Pessoa que conheceu, teve acesso ao seu trabalho. Então, com isso, você vai não só também... Por que você tem isso também? Porque você estuda com outras pessoas boas, você estuda com bons professores, com excelentes profissionais da área, e você é exposto a um nível de conhecimento aprofundado que tem aquele processo de avaliação. Tá? Você vai ampliar significativamente a tua rede de contatos. Então, eu digo que eu vou te apresentar aqui na Ambra para, no mínimo, 100 pessoas que vale a pena você conhecer. Tá? Você vai estudar com essas pessoas e você vai se tornar ali parte de um grupo que eu costumo dizer que é 1% do 1% da sua área de atuação profissional. E com tudo isso, você vai conquistar uma série de diferenciais competitivos que tornam o teu concorrente relevante. Então vai ficar mais claro para o seu cliente, mais claro para as pessoas que buscam o seu trabalho, de perceber que você é um profissional que vale a pena. Tá? Obviamente, o teu cliente que busca algo barato e quer só o menor preço, ele não vai estudar contigo, mas beleza, não tem problema nenhum. Ele não vai estudar, não, ele não vai trabalhar contigo, ele não vai ser seu cliente, o cara que eu quero só o menor preço, ok. Vai ter o teu concorrente lá para oferecer mais barato. Sempre vai ter esse concorrente para oferecer mais barato. E está tudo bem, mas você vai ser percebido de forma mais clara pelos clientes que querem algo melhor, algo que tenha um valor agregado e que de fato resolva melhor os problemas dele. Com isso você vai se destacar profissionalmente. E você vai ampliar as suas possibilidades profissionais. Então, você tem uma série de possibilidades profissionais. O Taleb fala muito isso, ele chama de antifragilidade, ou
Fragilidade é você só consegue fazer isso. A antifragilidade é você consegue fazer mais e mais. Então, você vai tendo mais e mais possibilidades. Então, se você tiver infinitas possibilidades, você seria o nível máximo de antifragilidade. Então, ao aumentar as suas possibilidades, você aumenta o teu nível de antifragilidade no conceito do Taleb. Então, você também vai ampliar significativamente sua atividade profissional, tornando-se mais antifrágil no futuro. Então, você vai adquirir muito mais do que um diploma. Mas o teu diploma vai ter um significado, que é o significado de um grupo de pessoas bem formadas. Não é um diploma que tem um outro cara ali que não sabe nada e tem o mesmo diploma que você, né? Então, com tudo isso, você vai ampliar suas possibilidades de novos negócios, você vai ampliar a tua possibilidade de transformar o teu cliente em relevante, você vai ampliar a tua capacidade técnica de resolver problemas complexos, você vai ampliar a tua produtividade, a tua eficiência e você vai gerar mais resultado para o seu cliente. Quando você tem isso, você gera mais resultado para a sociedade, você gera mais resultado para você, mais resultado para a sua família e, consequentemente, também vem uma coisa aí chamada resultado financeiro em função de tudo isso que ocorre. Ufa! Quanta coisa! A gente precisa fazer uma live só sobre os motivos para você estudar na Ambra, né? Porque nós já temos uma dos motivos para você não estudar na Ambra. A gente tem que marcar uma próxima live sobre todos esses motivos aí que você falou para você estudar, né? Para quem está assistindo aqui, estudarem na Ambra. Isso, eu acho que a gente pode falar e falar sobre cada um desses itens, né? Por que, por exemplo, a pessoa pode se tornar um expert, uma autoridade. A gente explica por isso. E ao longo do mestrado na Ambra, nós vamos te dar isso, que vai te transformar nisso. Então, o ponto tem aquela frase que eu gosto muito de repetir do Maslow, que é whatever a man can be, he or she must be. Ou seja, o que uma pessoa deve sempre buscar trabalhar no seu máximo potencial. Então, você tem um potencial intelectual e profissional. Você tem que buscar trabalhar nesse potencial intelectual máximo. Por quê? Porque isso é algo moral a ser feito. Quando você está trabalhando no seu melhor e você está no seu nível intelectual e profissional melhor, você ajuda mais e colabora mais com a sociedade. Você é uma pessoa muito mais útil e muito mais valiosa para a sociedade. E você tem, na minha opinião, uma obrigação moral de buscar trabalhar no teu máximo potencial intelectual e profissional. E quando você faz isso, você entra ali na elite, 1% do 1% dos profissionais da sua área. Se você quiser, existem alguns caminhos. A Ambra é um bom caminho para isso, tá bom? Então venha conosco e nós vamos te ajudar nessa jornada. É isso aí. Eu acho que a gente já pode ir finalizando, né? A gente já bateu 1 hora aqui de live, o pessoal assistiu aqui, teve muita gente que mandou mensagem, dizendo, professores maravilhosos, adoro estudar na Ambra, enfim. E a gente está com um processo seletivo aberto para a turma de fevereiro de 2024, né? Para os mestrados, então se alguém tiver interesse, quiser conversar conosco, entre em contato pelo nosso direct aqui no Instagram, pelo WhatsApp, vai na página da Ambra, preenche o formulário de interesse lá que a gente entra em contato com vocês para tirar todas as suas dúvidas e ver se o mestrado da Ambra é o ideal para você, é o que você está buscando mesmo e está dentro do que a gente consiga lhe ajudar, né? Com seus objetivos. É isso, Alfredo. Tem mais alguma coisa ou nós podemos dar tchau? Acho que muito bom, Natasha. Obrigado de novo. Você que está aqui e teve acesso a essa informação. Se você quiser ampliar ali as suas capacidades para que você esteja mais próximo do teu potencial intelectual e profissional e com isso você está cada vez mais próximo do 1% na tua área, considere, venha conversar conosco. Tenho certeza que o nosso mestrado tem muito a contribuir contigo. Um abraço. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde para todos.